Há um alerta internacional para conscientizar as pessoas sobre câncer de bexiga. Nós pedimos aqui a gentileza da doutora Karina Meira Abraão, que é oncologista clínica, para conversar um pouco conosco. Doutora Karina, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Obrigada, bom dia. Obrigada até pelo convite de falar de um assunto que é tão importante, tão pouco falado, que é o câncer de bexiga, né? Exatamente. Doutora Karina, nesses mais conhecidos no Brasil, em que categoria ele se encontra? Ele não é o tumor mais frequente. Os tumores mais frequentes a gente sabe que tem próstata, tumor de mama, mas o câncer de bexiga é um tumor muito relevante, porque ele está muito associado com vários fatores de risco que a população pode evitar. E é por isso a grande importância de falar sobre isso. O principal risco que está associado a câncer de bexiga é o tabagismo. Ele é responsável por metade dos casos. Existem outros critérios, outras exposições ocupacionais, certos produtos químicos que são usados em indústrias de tinta, borracha, couro, que também aumentam o risco. Mas, de fato, é um tumor que, quando a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, é muito importante para que a gente faça um tratamento eficaz e 100% curativo. Todo esse diagnóstico é feito por sinais e sintomas. Então, esses alertas, conscientizar a todos que um sangramento na urina, aumento de infecções e frequência urinária, dor na bexiga, isso tudo pode ser sinal de alerta. Para fazer o diagnóstico, o ultrassom pode ajudar, mas é muito importante que tenha esse acompanhamento médico de fato, para que tenha esses sinais e sintomas muito bem claros e diferenciados de um câncer mesmo de bexiga. Câncer de bexiga é mais comum em homens ou mulheres? Homens, principalmente numa faixa etária mais idosa. Então, a partir de 60, 70 anos é o que é mais comum, mas talvez isso esteja um pouco relacionado até pelos critérios antigos do tabagismo. Hoje, muito se mistura em relação a isso, tanto homem quanto mulher. Mas, de fato, aquela carga tabágica que vem de longa data, isso é muito importante. Então, é por isso que acaba tendo um foco muito mais intenso em homens e na faixa etária mais idosa. Agora, doutora Karina, isso também tem alguma pesquisa, alguma variação em função da etnia das pessoas? Existe também um fator hereditário, algumas doenças que podem predispor, mas ele está muito mais relacionado mesmo à exposição, tanto nesses produtos químicos que eu mencionei, ou até fatores que podem agredir a mucosa da bexiga, né? Porque todo esse epitélio de dentro da bexiga, quando ele fica sofrendo agressões repetitivas, seja por produto químico ou até o tabagismo, isso faz com que as células acabem se diferenciando e desenvolvendo câncer na bexiga. Doutora Karina, nós que somos leigos, quando a gente ouve falar em tabagismo, a gente logo associa com câncer no pulmão. Eu me lembro que um governador de São Paulo, Mário Covas, ele morreu de câncer na bexiga e tanto que ele fumava. Me lembro, aqui trabalhando como jornalista, né? Ele acendia um cigarro em cima do outro. E acabou tendo um câncer que o levou à morte rapidamente. Então, quer dizer, o grande vilão aí, entre outras coisas, mas o grande vilão é o cigarro, é isso? Sim, é muito comum a gente associar o pulmão e o tabagismo, mas tanto tumores de cabeça e pescoço, laringe, câncer de boca e a bexiga, eles estão muito relacionados ao tabagismo. Então, além do pulmão, existem outros tumores que podem também se desenvolver por conta do tabagismo. Esse câncer de bexiga, ele tem um alto poder de espalhar, de metástase? Primariamente, isso vai depender do estadio do diagnóstico da doença. Às vezes isso é feito até um diagnóstico um pouco mais tardio, porque os sintomas, eles têm uma característica intermitente. Às vezes o paciente tem um sangramento na urina e para. Aí ele não procura o médico, não procura uma assistência e acaba tendo um diagnóstico mais para frente. Quando ele é diagnosticado precocemente, a gente consegue fazer alguns tratamentos e isso tem uma grande potencialidade de cura. Normalmente ele começa mais na bexiga, mais nas paredes da bexiga. A bexiga é um órgão musculoso, né? Então ele tende a se expandir. Quanto mais infiltrado na bexiga, mais agressivo mas ele pode sim se espalhar e dar metástase. E por isso que é tão importante a gente fazer esse diagnóstico mais precoce. Por isso tanto o alerta que a gente tem feito para que a gente consiga fazer toda essa prevenção, o tratamento
existe muita coisa nova também, então não é só quimioterapia, existe a possibilidade cirúrgica também, radioterapia, então tem bastante tratamento, mas ele precisa ser diagnosticado de forma precoce. Perfeito. Doutora Karina, muito obrigado pela gentileza. Muito obrigada. Doutora Karina Meira Abraão, médica oncologista, conversando conosco, portanto tá aí, né? Mais alguma coisa para a gente agregar no nosso conhecimento do dia a dia, para que a gente possa ter melhor qualidade de vida e, consequentemente, saúde.